Olá, queridos amiguinhos! Hoje, vamos contar uma história incrível da Bíblia, a história de Jonas e o grande peixe. É uma história de desobediência, arrependimento e do incrível amor e misericórdia de Deus. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. Preparados? Era uma vez um homem chamado Jonas. Ele era um profeta de Deus, o que significa que Deus falava com ele e ele transmitia as mensagens divinas ao povo. Um dia Deus deu a Jonas uma missão muito importante: ir à cidade de Nínive e avisar as pessoas que, por causa de seus maus caminhos, Deus estava prestes a destruir a cidade, a menos que se arrependessem. Mas Jonas não queria ir a Nínive. Ele sabia que os habitantes de Nínive eram pessoas muito ruins e ficou com medo. Em vez de obedecer a Deus, Jonas decidiu fugir para bem longe. Ele foi para a cidade de Jope e embarcou em um navio que estava partindo para Tarsis, que ficava na direção oposta de Nínive. Jonas pensou que poderia fugir da presença de Deus, mas logo aprenderia que ninguém pode se esconder de Deus. Enquanto Jonas estava no navio, uma grande tempestade se formou no mar. As ondas ficaram enormes, e os ventos uivavam, sacudindo o navio violentamente. Os marinheiros ficaram aterrorizados e começaram a orar aos seus deuses, tentando entender o motivo daquela tempestade tão terrível. Eles jogaram a carga no mar para deixar o navio mais leve, mas nada parecia funcionar. A tempestade só ficava pior. Durante todo esse tempo, Jonas estava dormindo no porão do navio. Os marinheiros desesperados foram até ele e o acordaram, perguntando quem ele era e de onde vinha. Jonas confessou que estava fugindo de Deus, o Criador do céu e da terra, e que a tempestade era culpa dele. Ele disse aos marinheiros que, para acalmar a tempestade, eles deveriam lançá-lo ao mar. Relutantes, mas sem outra escolha, os marinheiros lançaram Jonas ao mar, e imediatamente a tempestade se acalmou. Quando Jonas foi lançado ao mar, algo incrível aconteceu. Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. E ali, dentro do ventre do peixe, Jonas permaneceu por 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas teve tempo para refletir sobre sua desobediência e sua situação. Ele orou a Deus, pedindo perdão e prometendo cumprir sua missão se tivesse uma segunda chance. A oração de Jonas foi cheia de arrependimento e gratidão. Ele reconheceu que Deus o havia salvado da morte e que ele precisava obedecer aos mandamentos divinos. Jonas disse: "Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz." Ele agradeceu a Deus por sua misericórdia e prometeu cumprir seu voto. Deus ouviu a oração de Jonas e, em sua misericórdia, ordenou ao grande peixe que vomitasse Jonas em terra firme. Assim que Jonas foi libertado, ele se levantou e, com um coração cheio de arrependimento e determinação, dirigiu-se à cidade de Nínive para cumprir a ordem de Deus. Ele sabia que deveria avisar os habitantes de Nínive sobre a iminente destruição e a necessidade de arrependimento. Jonas entrou na grande cidade de Nínive e começou a proclamar a mensagem de Deus. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Ele caminhou pelas ruas, falando com todos que encontrava, insistindo para que se arrependessem de seus maus caminhos. As palavras de Jonas ressoaram por toda a cidade, e logo chegaram aos ouvidos do rei de Nínive. Quando o rei de Nínive ouviu a mensagem de Jonas, ele ficou profundamente preocupado. Ele se levantou do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de saco e sentou-se sobre cinzas, em sinal de arrependimento. O rei proclamou um jejum em toda a cidade, ordenando que todos, desde os mais importantes até os mais humildes, se vestissem de saco e clamassem a Deus com fervor. Ele decretou que ninguém, nem mesmo os animais, deveria comer ou beber, até que Deus visse seu arrependimento e mudasse de ideia sobre a destruição. Toda a cidade de Nínive obedeceu ao decreto do rei. Os homens, mulheres, crianças e até os animais foram vestidos com roupas de saco. Todos clamaram a Deus, pedindo perdão por seus pecados e prometendo mudar seus caminhos. A cidade inteira estava em profunda oração, demonstrando seu arrependimento e sua esperança de que Deus teria misericórdia. Quando Deus viu que os habitantes de Nínive haviam se arrependido sinceramente de seus maus caminhos, ele teve compaixão deles. Deus decidiu não destruir a cidade, como havia anunciado. Ele viu o coração arrependido das pessoas e escolheu perdoá-las.
Esta foi uma poderosa demonstração da misericórdia e do amor de Deus para com todos que se arrependem de seus pecados. Entretanto, Jonas não ficou feliz com a misericórdia de Deus. Ele deixou a cidade e se sentou em um lugar onde pudesse observar o que aconteceria. Jonas estava irritado porque esperava que Nínive fosse destruída pelos seus pecadores. Ele não entendia por que Deus teria tanta compaixão por pessoas tão más. Jonas expressou sua frustração a Deus, dizendo: "Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso fugi para Tarsis." Deus então fez crescer uma planta ao lado de Jonas, proporcionando-lhe sombra e alívio do calor. Jonas ficou muito feliz com a planta e a sombra que ela oferecia. No entanto, na manhã seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta, fazendo-a secar. Sem a sombra, Jonas ficou desanimado e aborrecido por causa do calor intenso. Deus então perguntou a Jonas: "Você tem razão para estar tão zangado por causa da planta?" Jonas respondeu que sim. Estava zangado ao ponto de querer morrer. Deus então explicou: "Você teve compaixão da planta, embora não a tenha feito crescer." E assim, queridos amiguinhos, terminamos essa incrível história de Jonas e o grande peixe. Que possamos sempre lembrar da importância de obedecer a Deus e de sua infinita misericórdia. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima!